Olá pessoal, aqui é o professor Roque Anderson e essa é uma aula resumo sobre o uso de interfaces na Unity. Então, interface gráfica aqui, a gente vai usar a User Interface. Então, um componente nativo aqui da Unity para poder criar interfaces. Então, o primeiro modo é utilizando mesmo esses componentes. E para exemplificar o primeiro uso, eu vou criar um painel e eu vou subdividir esse painel em três partes. Então, vou criar aqui uma parte que vai ser o cabeçalho, que vai ficar aqui em cima. Eu quero uma outra parte aqui embaixo, que vai servir para colocar o conteúdo dessa tela. Essa segunda parte eu vou dividir em duas áreas. Então, uma área aqui que vai ter um menu e uma outra área que vai ter um certo conteúdo. Poderia ser uma imagem, poderia ser alguma outra coisa. Então, geralmente um sistema aqui padrão, né, que tem muitas estruturas desse tipo, onde tem aqui um texto, aqui uma imagem e aqui um menu. A disposição onde, né, cada item fica aqui fica a gosto de quem está criando a interface. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que entender é que essas áreas elas são ancoradas em partes dentro do Canvas. O Canvas é essa área 2D. Então, reparem que ele utiliza aqui um Rect Transform, em vez de utilizar um Transform, que é um objeto padrão da Unity teria. Então, deixa eu até criar um objeto vazio aqui para mostrar isso. Então, clicando aqui, ele cria um objeto vazio e observem, esse objeto tem um Transform. Se eu precisar criar um Transform vazio aqui só para organizar os elementos dentro do Canvas, criem assim, clicando no Canvas. Repara que eu fiz isso, mas eu vou clicar aqui com o botão direito em cima do Canvas e vou na mesma opção do menu, Create Empty. Só que agora ele cria um objeto vazio com Rect Transform. Então, esse cara aqui é um objeto de duas dimensões, né, dentro desse retângulo. Bom, então todos os elementos dentro do Canvas, eles têm que ter esse componente Rect Transform. Outra coisa importante também de se saber é que quando a gente manipula os objetos dentro do Canvas, a gente deve usar a ferramenta de manipulação do Canvas. Por exemplo, eu quero mudar o tamanho desse objeto, eu venho por aqui e estou mudando o tamanho dele. Reparem aqui que eu estou mudando no left, top, aqui o size dele, né? Então, ele altera o tamanho aqui do objeto. Se eu pegar o elemento de movimentação de 3D, aqui no caso transformação de posição, rotação e escala, se eu mexer na escala, eu não mexo no tamanho dele de fato, eu estou mexendo aqui na escala dele, que é algo não muito desejável. Então, não utilizem essas ferramentas de 3D, utilizem as de 2D. Bom, então, com esse elemento aqui, vou até colorir eles com cores diferentes para ficar fácil da gente visualizar. Então, vou colocar essa parte aqui de cima de vermelho, clicar aqui no cantinho, colocar essa aqui azul e colocar essa outra aqui de verde. Bom, então tenho três áreas aqui e todas elas estão ancoradas, ocupando toda a área do meu Canvas. Então, isso pode dar algum efeito estranho quando a gente muda o tamanho do Canvas. Então, a gente tem que pensar muito como que a ancoragem desses elementos vai ser realizada. Então, primeira coisa, eu vou pegar esse painel aqui de cima e vou ancorar ele aqui somente na parte de cima. Quando eu faço isso, se eu diminuir o tamanho ou aumentar, esse meu objeto ele não vai mudar de tamanho tanto na vertical quanto na horizontal. Então, olha só. Então, ele também não está mudando o tamanho dele na horizontal. Para ele seguir uma certa escala, né, mudar o tamanho na horizontal, eu tenho que ancorar ele dessa forma. Esticar ele assim e falar que ele ocupa, reparem que aparece uma porcentagem aqui, ele ocupa 100% da área horizontal e está ancorado na área vertical. Então, quando ele está com 0%, quer dizer que ele não altera o tamanho dele. Aqui, ele ficaria, por exemplo, com 20% do tamanho da tela na vertical,
né, e 100% na horizontal. Se eu fizer isso aqui, então ele mudaria o tamanho de acordo com o tamanho da tela. Deixa eu até fazer o seguinte, eu vou pegar esse elemento aqui, vou pedir para ele ocupar os 80% restantes, e esse aqui também, os 80% restantes. Então, se eu diminuo aqui, olha, reparem que ele vai diminuir o tamanho ocupando 20 para 80. E horizontalmente, ele ocupa 100%. Esse outro objeto, ele não está ancorado direito, olha lá, ele está ocupando toda a tela. Ah, não, eu quero que ele ocupe só essa fração da tela aqui. Então, ele vai ajustar seu tamanho. Vou colocar aqui com 30%. Deixa eu conectar ele aqui. Pegar esse aqui e conectar ele para cá e fazer ele ocupar todo o resto. Bom, então agora se eu diminuir o tamanho, reparem que esse aqui agora ele está ocupando a tela inteira ainda, então por isso ele está redimensionando, e esse aqui não, ele está ocupando 30% e o de cima está ocupando 20%. Bom, eu ainda posso fazer isso aqui, deixa eu ajustar o outro. Então agora esse aqui ocupa 80% na horizontal. Então agora a tela está responsiva. Posso aumentar e diminuir o tamanho, que eles vão acompanhar o tamanho que foram ancorados. Mas ainda assim os objetos estão mudando de tamanho. Se eu quisesse que a parte de cima não alterasse o tamanho, ele tivesse um tamanho fixo, eu poderia clicar nela e marcar dessa forma aqui, ó. Então agora ele tem um tamanho fixo em relação ao resto da tela. Lá, ele se mantém, ele está ficando atrás do outro painel, mas ele tem um tamanho fixo. Para a outra parte da tela acompanhar, eu vou falar que ela ocupa esse 100%, só que essa área aqui é a área fixa. Então, agora ele se ajusta, a de cima fica fixa e a de baixo vai redimensionar com o resto que está sobrando da tela. Então, essas são as formas de ancorar. Ou a gente ancora sem influência, no caso aqui ele está pegando o tamanho real do objeto, aqui com um percentual de influência, e isso aqui para ele pegar somente o restante que sobrou de uma área que já tem tamanho fixo. Então, esse aqui eu vou deixar com tamanho fixo, esse aqui eu vou deixar com tamanho fixo, e esse aqui eu vou deixar para ocupar o restante da tela. Então, eu vou ancorar ele assim, tomando a tela inteira. Então, olha só, o menu lateral ele tem um tamanho fixo, né? O menu superior ele tem um tamanho fixo. Ah, eu não coloquei ele para ocupar o resto aqui, né? E o central ali ele tem um tamanho fixo também. Bom, outra coisa que a gente pode fazer, então esse aqui teria que ser assim. Agora ele se ajusta ali no tamanho também. Bom, outra coisa que a gente podia fazer é colocar algum elemento, algum objeto, que fica ancorado numa posição fixa. Por exemplo, eu quero que esse botãozinho ele fique sempre no meio da tela. Então, aqui ó, a ancoragem está no meio da tela. Então, independente da posição do meu objeto, ele está no meio da tela. Então, eu posso diminuir a tela, aumentar a tela, o botão não muda de tamanho, né, e ancora no meio. Se é um botão de fechar, eu gostaria de ancorar ele aqui no canto. Então, posso colocar ele aqui no cantinho da tela, e aí a distância dele para esse ponto vai ser uma distância sempre constante. Se eu diminuir o tamanho da tela, ele vai ficar sempre na mesma distância desse ponto que a gente ancorou. Né? Isso é interessante em algumas situações. Eu quero o menu sempre embaixo, sempre com um tamanho fixo. Então, eu posso ancorar ele na parte de baixo e ele não vai mudar o tamanho de acordo com a tela. Então, e quando a gente muda a resolução também a gente percebe isso, né? Que eu alterando o tamanho da tela, a gente vê que ele está mudando o tamanho dos objetos. Na verdade, ele não está mudando o tamanho dos objetos, ele está mantendo a mesma quantidade de pixels, mas como a tela tem mais pixels do que a anterior, então parece que o botão está diminuindo de tamanho. Se eu quiser que ele mantenha sempre o mesmo tamanho, né, por exemplo, vou usar esse aspecto aqui, eu posso fazer o seguinte,
clicar aqui no Canvas, falar que ele vai escalar para uma escala específica de uma resolução específica. Por exemplo, aqui 800 por 600. Agora, se eu mudar de resolução, ele aumenta a resolução, mas ele mantém a mesma proporção em escala. Aí parece que o botão não está mudando mais de tamanho, mas agora que ele está mudando, ele está aumentando o tamanho para ele ocupar a mesma quantidade de tela, independente da quantidade de pixels. Né? Então, no tamanho, por exemplo, numa tela de celular, ele ficaria um botão bem grande, enquanto numa tela de monitor, ele ficaria um botão pequeno, né, quando a gente não usa isso. E aqui já ficaria o contrário. Se eu tenho uma tela grande, ele estaria com esse tamanho, e se eu tenho uma tela pequena, ele vai diminuir de tamanho e vai ficar bem pequenininho na tela pequena. Então, porque ele está ajustando a escala de acordo com o tamanho da tela. Bom, com isso a gente viu a primeira parte aqui, que é a ancoragem de objetos utilizando o Canvas. Algumas coisas a gente precisa utilizar um outro conceito. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse painel lateral e vou colocar alguns botões dentro dele. Então, poderia colocar um botãozinho aqui. Para esse botão, deixa eu ver onde que ele ficou. Tá. Eu quero que esse botão fique aqui e posso colocar mais botões, eles se organizem aqui automaticamente. Eu posso utilizar um componente que é o layout. Então, se eu colocar aqui que esse layout vai ser um layout vertical, ele vai... Opa, deixa eu colocar no painel, layout vertical. Então, ele vai ajustar esse botão para ocupar a vertical nesse painel. Se eu criar outros botões, automaticamente ele ajusta os botões nesse layout. Então, no caso aqui, na vertical. Se eu trocar o componente aqui, não quero vertical não, eu quero horizontal. Vou colocar aqui, layout, horizontal group. Então, ele colocou os botõezinhos aqui na horizontal. A gente não está vendo, mas eles estão assim. Eu poderia também mudar o layout e colocar ele como grid. Remover, colocar de novo, grid layout. Então, ele ajusta o layout conforme a necessidade aqui dos botões. Aqui no grid, em especial, a gente pode definir qual que é o tamanho dos botões, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, um layout bem interessante também. Deixa eu tirar esse layout, eu vou querer o layout vertical. Vertical layout. Vou voltar minha ancoragem aqui do jeito que estava. Bom, a gente consegue ver que os botões eles estão com um tamanho fixo, apesar do tamanho do layout. Eles estão só se distribuindo por esse layout. É possível falar com o layout para ele ajustar o tamanho dos filhos automaticamente. Então, se eu fizer isso aqui, agora, horizontalmente, eles se ajustam ao tamanho do layout. E se eu marcar aqui a altura, automaticamente eles se organizam para a altura do layout. Quando eu desmarco aqui a altura, ele não vai mais acompanhar a altura do layout, mas ele vai expandir como se ele estivesse ocupando, por causa dessa opção aqui. Ele força a expansão. Se eu desmarcar, ele não expande mais. Eles vão começar de cima para baixo, sem a expansão. Ah, mas por que ele está começando de cima para baixo? Porque a gente está falando aqui, ó, que está começando com upper. Se eu colocar que ele começa com middle, ele vai começar do meio do painel e vai se distribuindo aqui a partir do meio. Ah, não quero que comece de baixo. Então, posso colocar aqui para ele começar da parte de baixo e deixar o espaço livre a partir da parte de cima. Eu posso também definir uma margem aqui. Então, esse padding aqui, eu posso falar, não, tem uma margenzinha embaixo, ou tem uma margem em cima. Deixa eu colocar ele para expandir, que vai ficar mais fácil de ver isso. Então, se eu falar aqui que ele tem uma margem à esquerda, ele tem uma margem à direita,
ele tem uma margem em cima, deixa eu colocar de cima 40 e a de baixo também 40. Então ele se espreme para manter essa margem aqui de 40 a 40, 20 20. Se eu quiser ajustar também o espaçamento entre os elementos é possível, mas aqui quando a gente dá uma altura automática, e aí a gente pode ajustar aqui o espaçamento entre esses elementos. Então, uma estrutura bem interessante também para a gente usar layouts automáticos, principalmente para itens de inventário, né, botões dentro de um contexto que podem ser colocados mais botões ou removidos. Então, ele se ajusta aqui automaticamente. Então, se eu tirar aqui alguns botões, ele vai ajustar certinho. Outra coisa também que é legal é porque eu posso usar uma hierarquia de layouts, né? Por exemplo, eu posso, dentro desse painel aqui que está usando esse layout, criar um outro painel que vai fazer parte desse layout e dentro desse painel criar alguns botões. Por exemplo, eu vou colocar 2 botões aqui dentro. E nesse painel eu vou colocar aqui o horizontal layout e falar que ele vai ajustar esses botões de acordo com esse layout. Então, olha lá. Então ele continua obedecendo o layout padrão, né, e ajustando todos os elementos do seu contexto ali dentro. Bom, às vezes também é legal colocar esse ajuste de layout para algum elemento que está aqui dentro, mesmo que seja único. Por exemplo, vou colocar uma imagem aqui. Colocando a imagem. Eu quero que ela fique certinha aqui no meio. O que eu posso fazer? Colocá-la dentro do painel. Falar assim, olha, ok, você vai ocupar um horizontal layout e você vai se ajustar. Então pronto, ele está ocupando toda a área desse layout. Então, se eu colocar uma imagem aqui, essa imagem tem que ser sprite, né? Deixa eu colocar aqui como sprite UI. Aplicar. Arrasta a imagem para cá. Opa, para cá não, para cá. Bom, então agora ele ocupa todo o layout. Eu quero preservar o aspecto da imagem. Aí, aqui eu coloquei outra imagem. Deixa eu voltar com o painel. Bom, então aí ele está ocupando toda a área que sobrou aqui desse layout horizontal. Mas se eu quiser um espacinho, eu posso colocar aqui 100 de espaço superior, inferior, esquerda e direita. Então, essa imagem ela vai se ajustar a esse layout, independente do tamanho dele, e vai ficar responsivo, né, obedecendo toda a estrutura. Outra coisa também que é legal é a gente personalizar o próprio layout. Então, eu vou usar aqui um mapa, pegar essa imagem aqui. Então, é um sprite sheet aqui para UI, onde foram desenhados alguns tipos de botão. Então, um botão pressionando, um botão livre, um botão que a gente passou o mouse em cima, né, um painelzinho, aqui as caixas de checagem, sliders e outros. Eu vou personalizar só alguns deles aqui para ser utilizado. Para a gente poder fazer isso, a gente precisa de um pacote da Unity, que é esse pacote aqui, que está em Unity Register 2D. Então, instalo esse pacote, no caso o meu já está instalado, tá? E esse pacote vem com o Sprite Editor. Então, é o que a gente vai utilizar aqui, né, para manipular esse sprite. Clico nele, falo que ele é sprite, falo que ele é múltiplo, porque ele tem mais de uma imagem dentro dele, e clico em editar. Agora, eu posso marcar cada área e falar que, isso aqui é um botão. Chamar só de BTN. Esse aqui é um botão que eu passei por cima o mouse. Então ele mudou, colocou uma sombrinha aqui. Vou colocar BTN over. Esse aqui é um botão que eu cliquei. Então, marcar essa área aqui e vou colocar BTN clique. Então com isso eu já consigo personalizar esses botõezinhos aqui do meu layout. Vou pegar um botão qualquer aqui,
chegar mais próximo. Então, clicando aqui agora no tipo de sprite, a gente vai ver que a sprite ajusta, que ele muda, né? A sprite que eu estou usando para o botão. Então, tem aqui os efeitos dessa sprite. Aqui tem um negócio interessante, que ele deveria ficar desse jeito, mas como ele está esticando, ele está ficando um pouco deformado. Então, eu posso ajustar isso aqui no sprite fazendo assim, ó. Deixando essa margem aqui de fora livre. Marcando essa linha verde aqui. Essa área fora dessa linha verde é a área que ele não vai sofrer deformação com escala. Então, assim, ele não vai ficar deformado nessa bordinha aqui. A bordinha ela vai ficar sempre constante. Fazer isso com todos. Deixando só uma área aqui de folga já é suficiente. Criar um painel aqui também. Vou fazer o mesmo com o painel para ele não deformar a borda. Que com o painel vai dar para ver bastante o que esse efeito faz. O painel ele faz muita escala, né? Bom, deixa eu colocar aqui o painel. Deixa eu tirar a cor aqui agora. Então, olha lá. Ele fez escala, mas a borda, como é arredondada, ela não ficou com arredondamento grande, ela ficou com arredondamento aqui pequenininho, né? Porque ele está seguindo, ele não está fazendo escala nas bordas. Bom, posso aplicar esse mesmo efeito para todos os botões. Posso pedir para ele preservar aspecto também, para ele manter o formato do botão correto aqui, né? Deixa eu colocar aqui todos os botões com esse sprite. A fonte aqui está borrada porque eu estou usando fonte Legacy. Podia estar usando TextMesh Pro para ficar mais interessante. Legal. Outra coisa interessante de usar aqui é o seguinte, ele já está aplicando um certo efeito de colorização quando a gente passa por cima. Então, se eu clico, ele muda a cor de acordo com isso aqui. Então, aqui pressed, se colocar aqui ele fica vermelho quando eu pressionar, então ele vai misturar o vermelho com o azul aqui, que vai ficar ruim. Deixa eu colocar uma outra cor. Vermelho mais claro. Então, ele está misturando aqui com essa cor. Né? Se colocar um verde aqui, ele vai ficar esverdeado. Bom, então deixa eu colocar um highlight aqui, que ele vai ficar com highlight rosa. Então, se eu passo por cima, ele está mudando a cor. Como ele já tem uma cor, então, por isso ele não está ficando exatamente da cor que eu estou colocando. Eu poderia também pedir para, em vez dele pintar, ele mudar a sprite. E aí eu teria aqui um sprite. Deixa eu selecionar todos, que eu já faço com todos de uma vez. Eu tenho um sprite padrão, que é o BTN. Eu tenho um sprite aqui com o highlight, que eu vou utilizar aquele sprite que eu coloquei over. E eu tenho o do clique, que é esse aqui. Então, clique. Bom, então eu já tenho um efeito, que aí se eu passo por cima, se
eu passo por cima, ele muda a sprite do botão. No caso aqui eu não fiz o corte certinho, por isso ele está mudando um pouquinho o tamanho. E com clique, ele também faz um movimento de clique para esse botãozinho aqui. Cortando direitinho, colocando o tamanho certo, fica mais interessante. Bom, então isso aqui é uma das formas, né, duas das formas de organizar o layout. Então a primeira que eu mostrei utilizando o sistema de ancoragem do próprio Canvas. O segundo modo utilizando os grupos, né, o layout group, para poder organizar esses elementos. No layout group também tem um componente interessante que é o layout element. Se eu quiser que um elemento ele fuja das regras do elemento padrão, né, posso colocar aqui, ó, layout element, e aí eu posso falar, não, esse elemento aqui ele tem uma altura mínima para existir. Então eu posso falar que ele tem uma altura maior do que os outros elementos. Então ele pressiona os outros elementos aqui a liberarem um espaço maior para ele, né? Então eu posso colocar um tamanho mínimo, tanto em largura quanto em altura, e um preferencial. O preferencial, deixa eu apagar uns outros elementos aqui, funciona assim. Ele preferencialmente vai ter um determinado tamanho, mas não é obrigatório. Se eu colocar aqui que o preferencial dele seria 9.999. Então, se ele tiver espaço, deixa eu tirar a escala aqui, que aí eu vou conseguir deformar mais. Então, se ele tiver espaço, ele vai ficar maior. Caso contrário, não. Vou ver se eu vou conseguir simular esse problema aqui. Olha lá. Então, assim, esse aqui tem um tamanho mínimo e esse aqui tem um tamanho máximo. Se isso for menor do que pode, então esse tem um tamanho mínimo, ele não vai ficar menor do que isso. E esse tem um tamanho preferencial, mas se ele não conseguir o mínimo, não tem problema, ele vai acabar assumindo. Se eu aumentar demais, ó, esse tem um tamanho mínimo, ele continua com o tamanho mínimo dele, mas o preferencial desse é 9.999, ou seja, ele vai tentar expandir o máximo que ele puder. Então são as duas formas de trabalhar aqui com o layout de elementos, né, de estar com tamanho mínimo e preferencial. E sabendo que o mínimo é prioritariamente executado sobre a preferência. Então, primeiro ele faz o mínimo, tenta cumprir o mínimo, para depois ir para o tamanho preferencial, né, nessa ordem. Bom, vou jogar esse layout fora. Existe uma outra forma de construir layouts na Unity, que é usando uma ferramenta especial para layout, que é o Layout Toolkit. Esse aqui, que é UI Builder. Eu vou fazer o mesmo layout, só que agora com essa ferramenta. O UI Builder, a gente tem aqui um esquema de estilos, aqui um esquema de hierarquia, onde a gente vai montar aquela hierarquia lá do Canvas. Repara que agora não tem nada a ver mais com aquela cena 3D. E a gente tem aqui os elementos de interface. Então, isso aqui seria nosso Canvas base. Se eu clicar aqui, ele vai falar aqui, ó, qual que é o tamanho dele. Eu vou pedir para ele usar o tamanho do Canvas lá de fora, né, o tamanho da tela que eu estiver usando em game. Posso clicar aqui em Fit para ele ajustar a minha tela. Aqui um pouquinho mais, 150, tá bom? Fit. Bom, eu vou colocar aqui um elemento para ser o meu painel principal. Vou chamar isso aqui de container. Dentro do container vou criar aquela estrutura que a gente fez antes. Colocar aqui dentro dele um header, tipo um cabeçalho, que é filho desse. Ainda dentro do container eu vou criar um body, vai ser o corpo. Dentro do corpo eu vou colocar aquele menu lateral, que eu vou chamar de menu. E do lado do menu
lateral eu vou colocar aquela imagem. Bom, então tá aqui minha estrutura. Ele meio que está tentando organizar o layout aqui do jeito que ele acha que deve. Aqui eu vou colocar o seguinte, que esse layout ele é um layout vertical. Então tem as opções aqui de como que ele se organiza. Nesse flex a gente fala para que lado que o layout está indo e como que esse layout se expande. Então eu vou falar que ele expande totalmente e que ele é vertical. Então quer dizer, o cabeçalho vai estar aqui e o body vai estar logo aqui embaixo. Então tá aqui o cabeçalho. Bom, o cabeçalho, deixa eu colocar de novo uma cor para ficar fácil da gente ver. Eu posso clicar aqui em cor e posso pintar a cor. Vou colocar também vermelho. Não estou vendo o cabeçalho porque ele está muito pequeno. Eu vou definir um size para ele aqui. Aqui também tem aquele conceito de tamanho mínimo e aqui agora tem tamanho máximo também. Eu vou falar que a altura mínima é de, sei lá, 100 por 100. Então eu já consigo ver ele aqui. Aqui pode estar em pixels, pode estar em percentual e pode ser herdado aqui. Vou colocar um pouco menos, talvez uns 50 por 50. Bom, agora o meu body ele tem os dois outros elementos. E repara, de novo, ele está fazendo isso aqui na vertical. Não, agora eu quero na horizontal. Então vou colocar assim, ó. Ele vai ficar um do lado do outro. Como eu disse, isso aqui é a expansão do layout. Então vou colocar que ele expande para tudo. E aí eu vou falar que o menu tem um tamanho fixo. Vou colocar aqui uns 200 e 200. Vou colocar uma cor para ele aqui, que a gente pôs, acho que foi azul. Acho que 200 está muito, vou colocar um 120. Ficou bom. E esse aqui eu quero que ocupa todo o resto. Então posso falar aqui que ele tem um tamanho de 100%. Só que aqui eu vou colocar percentual. Ele ocupa todo o resto. Então, bem interessante a forma que ele trabalha. Então, posso trabalhar aqui com percentual e com valores fixos, como a gente fez anteriormente. Dentro desse layout, a gente pode colocar os elementos que a gente viu também. Por exemplo, um header aqui, eu posso colocar um elemento de texto, né? Falar que ele tem um certo alinhamento aqui para o texto. Posso falar que ele está centralizado, que ele se expande aqui para ficar no meio certinho. Posso falar que o alinhamento do texto é no centro e no centro. Posso aumentar a fonte. Tá? Então posso ajustar aqui do jeito que eu quiser. Ele utiliza fonte também do TextMesh Pro, então fica com o visual mais bonito. E aqui a gente pode colocar os elementos, os botõezinhos ali do lado também. Vou vir aqui no menu, colocar um botãozinho aqui. E aí ele já faz aquilo automático. Se eu copiar e colar os botões, olha lá, ele já agrupa esses botões aqui. E aquela mesma regra, eu tenho aqui o alinhamento, né, se vai ser na vertical ou na horizontal. E eu tenho aqui também aquele conceito de margens. Então, se eu quiser uma margem aqui de um lado ou do outro, né, eu posso ajustar. No caso, o padding, né, que é a margem por dentro. Então, colocar aqui 20 de margem para todos os lados. Legal, então todos os botõezinhos aqui se ajustam. Para terminar, eu vou mostrar como estilizar isso. Então, a gente vai vir aqui em criar um... Isso aqui, para quem já mexeu com HTML, é parecido com o CSS. A gente cria uma tabela de estilos, que eu vou chamar aqui de Style. Esse aqui seria a UI mesmo, também vou salvar. Apertei Ctrl S aqui. Ele está pedindo para salvar a cena primeiro, chamar de cena. E agora sim ele vai pedir para salvar o layout da minha interface, que é esse UXML, que eu vou chamar de UI. Ok, eu quero ajustar todos os botões para ficar com aquela cara de botõezinhos que a gente viu lá fora. Então o que eu faço? Eu vou clicar aqui, ele me fala para criar um novo estilo, um novo seletor. Então ele tem algumas sugestões.
ele pode pegar pelo ID do elemento, a gente coloca essa hashtag. Então, por exemplo, se eu chamar esse aqui de botão 1 ou de botão menu, não, start. Então, ele vai colocar aqui um hashtag start. Esse aqui, deixa eu mudar o texto desse botão aqui. Start. Eu quero colocar esse botão aqui como opções. Então, options. Aqui, options. Então, se eu quiser mudar só o estilo do start, eu venho aqui e coloco esse hashtag e o nome dele, start. Se eu quiser mudar o estilo de todos de uma vez, eu vou colocar pelo nome da classe. Então, é com um pontinho e o nome da classe dele. Vou ver qual que é o nome da classe dele. Eu vou clicar no botão aqui. A gente tem aqui estilo. Vou deixar isso tudo aqui para ficar mais fácil de ver. Então, aqui, ó, o botão chama .unity tracinho button. Então, eu vou criar esse estilo. Eu posso clicar aqui, que ele já cria o estilo aqui no cantinho. Agora, eu posso vir aqui e posso estilizar ele. Falar assim, ó, olha, todos os que eu... Então, aqui eu não estou clicando, não é no botão específico, tá? Eu estou clicando aqui na classe, que é diferente de clicar aqui no botão. No botão, eu estou pegando para aquele botão. Se eu clicar aqui, eu estou pegando para todos os botões. Então, eu quero que esse botão tenha um background, e aí eu posso escolher uma imagem, e a gente já tem as imagens do tipo sprite, e vou escolher aquela imagenzinha que eu defini para botão. Então, automaticamente ele já coloca para todos, porque eu estou colocando aqui para um determinado tipo. Tudo que eu fizer para o estilo, ele vai aplicar para todos. Ah, a fonte, eu quero a fonte aqui, como a cor é clara, vou colocar fonte escura e vou colocar negrito. Então, repara só que é muito mais rápido fazer o design desse tipo. Ah, com tamanho 20. Então, não, 20 foi muito, vou colocar 15. Ah, ficou legal. Então, o que eu fizer para um, eu consigo fazer para todos. E eu consigo também fazer efeitos. Ele já tem alguns tipos de efeito aqui que fica mais fácil de utilizar. Por exemplo, se eu passar por cima, ele chama aqui de hover. Se eu focar ele, né, se eu selecionar aquele botão, ele vai colocar como focus. Então, posso criar um novo estilo aqui, por exemplo, .unity tracinho button, hover. E aí consultem a documentação para ver todas as possibilidades. Então, olha, o hover aqui eu posso falar que... Posso aplicar ele aos botões aqui, acho que eles não estão com esse estilo. Ó, não está com esse estilo. Eu vou arrastar o estilo para dentro do botão. E agora esse botão aqui está com a estilização de hover também. Bom, aí eu posso pré-visualizar aqui. Estou no modo play. Então, se eu passar por cima aqui, ele é para estar aplicando o hover. Não estou vendo? Deixa eu mudar o estilo do hover, como é que ele vai funcionar aqui. Falar que se eu estiver passando por cima, eu vou mudar para uma sprite diferente. Vou colocar essa aqui. Repara que agora ele muda a sprite quando eu passo por cima dele. Aí eu quero mudar a cor da fonte. A cor da fonte vai ser clara agora quando eu passar por cima dele. Então agora vale para todos os botões, uma vez que eu estou falando para o nome da classe. Inclusive, eu posso mudar o tamanho dele e outras características, né? Por exemplo, deixa eu colocar aqui em size e falar que ele vai ter, sei lá, 200 de largura. Foi muito. Vou colocar 160. Isso ainda está muito. 140. Sei.
Bom, tá ok, vou usar desse jeito. Outra coisa legal da estilização é que a gente pode adicionar uma transição. Falar assim, olha, não, ele já tem um efeito que vai durar 0,5 segundos. Olha lá, então ele está aplicando um efeito para fazer aquela transição. Tá vendo que ele está mudando a cor da fonte, não imediatamente, mas agora com um certo delay, uma certa duração. E eu posso escolher até como que é o tipo de efeito. Se ele vai demorar um pouquinho para acontecer. Lá, ele está mudando a cor, mas não instantaneamente. Tá? E quando que ele acontece, né? Qual o tipo de efeito que a gente está aplicando essa transição. Tá? Posso falar, não, estou aplicando essa transição para isso. Ah, não, quero colocar outro efeito de transição para outra coisa. Tá? A largura vai ser com efeito e as transformações ali de cor, por exemplo, vai ser com outro tipo de duração também. Vamos lá, a duração do efeito de cor ficou mais lenta. Então, para finalizar, como é que a gente usa isso aqui lá na Unity? Eu vou salvar. Venho na Unity, crio um objeto vazio que eu vou chamar aqui de UI. Nesse eu coloco esse componente UI Document. Né? Então, UI Document. Esse elemento precisa de dois objetos. Precisa daquela UI que a gente salvou, que está aqui. Eu coloco ela aqui. E preciso de um painel Settings. Vou clicar com o botão direito aqui. Create. UI Toolkit. Painel Settings. Vou chamar aqui de painel. Esse painel Settings é equivalente ao Canvas. Então, aquela configuração ali de escala, né, que a gente tinha feito lá no Canvas, para ele ter um tamanho de tela automático, né? Então funciona do mesmo jeito aqui. Então eu pego isso aqui, coloco nesse UI Settings, coloco aqui a minha UI, que eu defini ali em cima, né? E aí a gente já vai conseguir ver isso em cena. Então tá aqui a minha UI funcionando do jeito que a gente precisava, né? Então, se eu também desligar e habilitar aqui, ela já funciona aqui no modo Preview também. Se eu quiser mudar de interface, é só mudar o documento. Se eu quiser desligar a interface, eu posso desligar o objeto. Então, com isso a gente vê aí diversas formas de criar interfaces. Espero que gostaram. Muito obrigado. Até a próxima.